Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos e queridas, como é que vocês estão? Belezinha? Agora nós vamos começar a falar sobre distribuição de probabilidade, né? Neste caso nós vamos falar, pelo menos neste capítulo, né, que é a parte 6, nós vamos começar a falar sobre distribuições discretas de probabilidade. Então, antes da gente começar a falar sobre distribuição de probabilidade, vamos entender por que é a discreta, né? Então, qual que é a diferença entre uma variável discreta e de uma variável contínua? Qual é a diferença das duas? A diferença de uma variável, a variável discreta nada mais é que uma variável, né, que tenha intervalos fixos e que existem valores fixos, né, e que não existam intervalos entre esses valores. Então, por exemplo, se nós fôssemos contar pessoas, não existe meia pessoa, não existe raiz de 2 pessoas, né, 1,1441 pessoas e assim por diante. Não tem isso. Agora, se fôssemos contar também itens, por exemplo, maçãs, verduras, né, quantidade de alfaces, quantidade de carros que tem disponível no mercado, a combinação de placas que nós podemos ter quantidade de cartas, né, placas de carro, quando eu digo, quantidade de cartas que temos dentro de um baralho e assim por diante. Como não existem frações entre esses números, as variáveis são discretas, né? Não quer dizer que elas tenham número, também não quer dizer que elas também não tenham ordem, né? Então, primeiro, segundo, terceiro são variáveis discretas. Não tem entre a primeira e a segunda pessoa, né? Posição, por exemplo, é uma variável discreta. Ranking é uma variável discreta, porque não existe nada entre o primeiro e a segunda pessoa. Né? Quando você está numa corrida, não existe nada entre o vencedor e o vice. Não tem um entre vice, né? Não existe isso. Já quando nós estamos tratando sobre variáveis contínuas, existem intervalos infinitos entre 1 e o 2, por exemplo. Um exemplo, litros. Se nós fôssemos medir, por exemplo, uma garrafa de 2 litros de refrigerante, será que ela tem exatamente 2 litros? Se nós formos pegar e vermos, né, na unha exatamente os valores que ela tem, não quer dizer que ela vai ter 2 litros. Pode ser que ela tenha um pouquinho a menos, pode ser que ela tenha um pouquinho a mais. Né? Peso, não moeda, mas aqui estamos falando de escala de massa. Né? Massa, peso, tudo bem que peso tem gravidade no meio, mas entenda como quilograma. Né? Quilograma, o seu peso, por exemplo, ele é contínuo, não quer dizer que na balança apareça 82,5 kg, não quer dizer que seja exatamente 82,5 kg. Pode ser que 82,49811234567662 e assim infinitamente. Distância, por exemplo, ela é uma variável contínua. Está 2 km daqui, mas é 2 km certinho? Não. Existe sempre um intervalinho, uma coisa bem pequenininha entre isto daqui, né? A distância, o tamanho de algo e assim por diante. Essa diferença entre dinheiro, por exemplo, moeda. Dinheiro é uma variável contínua. Né? Mesmo que você tenha escalas, ainda assim você tem infinitos decimais ao qual você pode usar. Uma coisa somos nós, pessoas comuns, que simplesmente jogamos dinheiro, sei lá, tipo, é 4,50. Outra coisa é você estar trabalhando, por exemplo, no ramo bancário, ao qual até mesmo décimos, milésimos, centésimos de real, de dólar, seja lá o que for, são muito importantes para o seu cálculo, que no fim das contas pode ser que num arredondamento acabe perdendo dinheiro no meio do caminho, tá? Então eu falei, por quê? Porque nesta parte nós vamos trabalhar com a distribuição discreta de probabilidade, tá? Então, por exemplo, uma distribuição discreta bem básica. Por exemplo, se nós estivéssemos tratando sobre uma moeda, sei lá, entre cara e coroa, por exemplo. Vou colocar aqui a brincadeirinha. É lógico que isso daqui é algo binomial, tá? Mais pra frente eu vou explicar sobre binomial. Só que assim, qual que é a probabilidade de eu tirar um determinado lado? Sei lá, cara. Probabilidade de eu tirar cara. Nossa, que parênteses feio. Aqui, cara. Probabilidade de eu tirar cara é 0,5, 50%. Concorda? De eu tirar coroa também é 0,5.
Só que aí a gente vai fazendo o quê? Nós vamos vendo qual que é a distribuição das probabilidades conforme eu vou jogando moedas. Uma coisa, eu vou colocar aqui a cara, o H, né, que é de head, e tails, que é coroa, beleza? Então, por exemplo, qual que é a probabilidade de eu tirar o heads, né, cara ou coroa aqui na frente? E logo depois disso, qual que é a probabilidade de eu tirar uma cara e coroa aqui, e aqui eu tirar um cara e coroa? E assim vai seguindo essas probabilidades, né? Vai seguindo essa distribuição, pois afinal de contas nós não temos simplesmente só uma variável aleatória, né? A variável aleatória é essa que a gente está trabalhando, né? Que eu vou explicar mais para frente, que ela pode ser tanto discreta quanto pode ser contínua. Neste caso nós vamos trabalhar somente com variáveis contínuas por enquanto. Tá? Mas conforme as situações vão ocorrendo ou elas podem ir ocorrendo, nós vamos verificando como que é essa distribuição dessas probabilidades que podem ir acontecendo ao longo dos testes, ao longo do tempo e assim por diante. Beleza, meus amores? Espero que vocês tenham entendido essa primeira parte, né? E lembre-se que agora nesse segmento nós somente vamos falar sobre distribuições discretas de probabilidade. Mais pra frente eu vou entrar na parte contínua, né? Beleza, meus amores? Beijo na bunda, até mais.